Estamos de volta e felizes porque você está aí conosco, porque você sabe, na TV existe vida inteligente. Você aí vendo a gente. E hoje estamos falando sobre meio ambiente e o quanto o meio ambiente precisa ser preservado, bem tratado e como, de certa forma, a economia tem interferência no meio ambiente e como também a economia depende do meio ambiente. O nosso convidado é o Dr. Alessandro Casagrande, a quem eu vou fazer uma pergunta agora sobre desmatamento, que foi o gancho que ele nos deixou da resposta da última pergunta no primeiro bloco. Professor Alessandro Casagrande, a sua fascinação, o seu interesse pelo personagem Meinhard Mack é notório, né, pelo material que você já nos apresentou até aqui, mas eu gostaria que você falasse sobre a questão do desmatamento, que eu sei que você tem um trabalho, uma pesquisa muito importante sobre isso e que traz um pouco de como foi a exploração de recursos, principalmente dos recursos naturais aqui do Paraná, no que diz respeito ao seu bioma e mais precisamente às suas florestas. Perfeito, Daniel. Daniel, eu posso falar uma palavra que define o processo madeireiro no Paraná: selvagem. Foi selvagem. Eu sou um colecionador também de imagens e de fotografias antigas de natureza no Paraná. Eu tenho mais de 5 mil fotos. E filmes também. Filmes da década de 20, 30. O que se fez nessa marcha para o oeste, obviamente que você não pode julgar com os olhos do presente o que foi feito em termos de colonização, né? Seria até uma injustiça, né? Porque a natureza ela devia ser domada, né? Para que se pudesse a civilização, o progresso prosseguir, né? Mas o que foi feito assim de destruição, principalmente no que concerne aqui o sul do Brasil, né? Paraná e Santa Catarina, especialmente, foi um absurdo, né? Santa Catarina foi local de uma das maiores serrarias, né, da América Latina, né, que foi a Lamber, que tem um filme fantástico disso, de 1921, no qual é do Percival Farquhar, né, do sindicato Farquhar. Né. Ele é uma coisa absurda, assim, eles já entraram com os trens aqui, com vagões, com guinchos, destruindo tudo, tocando fogo, era uma coisa, assim, muito agressiva. E no Paraná também foi a mesma coisa, né? Essa marcha pro oeste. Eu tenho alguns filmes aqui que eu fico vendo, assim, que me chegam a causar arrepio até, sabe? A Floresta Estacional, que é uma floresta maravilhosa, né, com palmitos, com perobas gigantescas, né? Ela sendo simplesmente queimada e ainda com as cinzas ali queimando, o pessoal plantando café em cima, abrindo covas, plantando café até a beira do rio Paraná. Então, você imagina quantos milhares de anos essas florestas estavam estabelecidas ali, e da noite para o dia elas foram queimadas, calcinadas e plantado daí café. Imagine o impacto hidrológico disso nos sistemas naturais, nos animais, nos próprios solos que foi totalmente carbonizado, queimado. Imagine a destruição de um ambiente que estava ali, claro, haviam pessoas aqui, haviam índios que trafegavam aqui pelo Paraná, mas não na velocidade que se deu isso em 30 anos, como foi o estado do Paraná. O ciclo da madeira do Paraná, ele encerra em 1949, é quase o ano final do ciclo da madeira, que tem uma grande impacto, e depois o café ele começa a sobrepujar esse ciclo. Mas foi, assim, de uma violência contra a natureza inominável. E o Mack, vendo isso, né, o alemão, ele ficou estarrecido, né, da maneira que nem as madeiras se aproveitavam. Em alguns casos, nem se aproveitavam as madeiras, porque não tinham estradas, né. Então você tinha que simplesmente queimar as madeiras enormes, madeiras de lei, para você abrir as áreas para plantar. Então, isso foi realmente uma coisa que chocou muito, né? Pelo olhar de um europeu, você destruir toda essa natureza, você ter nos filmes, né, que eu tenho dos anos 30, os animais morrendo, é uma coisa horrível, sabe? É bem triste mesmo. E são paisagens que foram extintas, né? Inclusive, numa das exposições que eu fiz do Reinhard Mack, a gente colocou a foto do mesmo ponto, né? Porque o Mack ele fotografava a coordenada e colocava a coordenada geográfica dessas imagens, né? Isso lá nos anos 30.
e nós colocávamos as imagens do antes e depois de 80 anos. Então, os ambientes totalmente extintos, né? As paisagens extintas. E, infelizmente, muitas das gerações que vieram depois, elas não puderam conhecer o que é uma floresta plena, né? Uma floresta estacional, bonita, né? Hoje a gente tem alguns capões aí de mato que você anda pelo Paraná e você vê que realmente muita coisa se perdeu e é muito triste isso. Pois é, e nesta situação que nós vivemos hoje, com uma fração tão ínfima do que já foi a vegetação natural do nosso estado, eu tenho ouvido a preocupação de algumas pessoas com esse bioma aqui do Superagui e esse pedaço de Serra do Mar que nos resta, né? Além, evidentemente, de todo esse processo de proteção das araucárias, que a gente já conhece, até um instrumento legal que faz essa proteção. Mas especificamente desses dois que eu citei, quais os riscos hoje? Por exemplo, o risco de incêndios, como esses que estão acontecendo aí no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, na nossa faixa de Serra do Mar. E o Superagui, até quando resiste uma reserva, mesmo sendo explorada com força de lei, dentro de processos de sustentabilidade? Perfeito. Não, na questão de incêndios na Serra do Mar, eu não acredito. É um ambiente tão úmido ali que, claro, pode ter, claro, existem hoje, né? Você veja o Pico Paraná, volta e meia, inclusive por um turismo aí de escalada muito violento que está acontecendo nos últimos anos aí, pessoas que elas têm uma conexão com a natureza estranha, né? Elas são usurpadoras da natureza, né? Elas não aproveitam a natureza, então elas vão acampar, jogam lixo, botam fogo, e nós temos alguns incêndios muito graves agora, né? Ali em algumas áreas da Serra do Mar, mas assim, não vejo com tanto problema, assim, incêndios de grandes proporções na Serra do Mar, nunca, que eu saiba, nunca tiveram, e são uma área extremamente úmida ali, talvez não seja, tenha esse impacto como são as florestas do Cerrado, e também as áreas lá, por exemplo, da Califórnia, lá que são florestas de gimnospermas, lá que são totalmente diferentes, né? A questão de ambientes protegidos, eles estão sendo pressionados, né, a todo custo, né? Nós temos agora no Paraná um projeto de um porto, né, que é no Pontal do Paraná, numa área ali importante nossa, que faz a conexão até a Ilha do Mel, uma área turística, né? São áreas que, ao meu ver, não seriam áreas ideais para a exploração portuária, né? Essa é uma visão que eu tenho particular, porque os benefícios que um porto traz para uma cidade não são tão importantes face à natureza que existe no local, que poderia ser aproveitado com um turismo mais limpo, né? Isso a gente já viu esse filme, né? A questão da chegada de empreendimentos e a busca esse discurso, né? Que um determinado empreendimento vai trazer vagas de emprego. A gente sabe que o número de vagas são muito pequeno, né? Surgem outras conexões aí, exploração imobiliária, poluição, tal, e poucas pessoas têm proveito desses empreendimentos. São caso típico dos ciclos econômicos, né, que ocorreram no estado do Paraná. Ciclos econômicos, elas começam, tem o auge, o topo, poucas pessoas se aproveitam desse ciclo econômico e gera uma grande miséria no fim, que são as pessoas que participam ali na periferia desse ciclo econômico. Isso aconteceu no café, aconteceu na madeira, aconteceu em vários ciclos aqui do estado do Paraná, né? Então tem uma cúpula de pessoas que se aproveitam bastante desses recursos e uma série de pessoas geram grandes serviços, tal, mas são muitos efêmeros e geram uma destruição e um passivo ambiental muito grande, né? Muito bem. Você, no começo dessa resposta, você falou um pouco sobre a questão do cidadão comum que entra em contato com a natureza e acaba se deslumbrando, mas ao mesmo tempo não se sente responsável e deixa lixo, etc. Nós temos como resultado dessa pandemia, temos acompanhado que a demanda das pessoas por turismo, a ideia de sair de casa, de recuperar a sua liberdade, né? Muita gente já não aguenta mais ficar em isolamento, então tem procurado fazer passeios, aqueles passeios curtos, finais de semana, e uma das preferências das pessoas é sair de carro,
com a família, porque sente uma certa segurança em relação aos riscos de contaminação, e vai para locais de atração turística que tenham uma grande concentração de natureza, né? Então, aqui na nossa região tem esses passeios a 1 hora, 2 horas de carro de Curitiba, seja para a praia, seja para a região ali do litoral de Morretes, Antonina, etc., seja ali para o Guartelá, enfim, as várias atrações que tem nas redondezas da cidade. Nesses locais, existe uma infraestrutura que comporta adequadamente esse turismo? Há necessidade de um investimento, uma atenção maior do poder público ou das gestoras, porque em alguns casos já há privatização na gestão desses locais? E que você sugeriria como recomendação para que nós tentássemos educar mais as pessoas para aproveitarem e desfrutarem disso com um pouco mais de responsabilidade ambiental? São perguntas difíceis, viu? Agora, as perguntas são sempre difíceis, Alessandro. Os nossos convidados é que têm boas e fáceis soluções para as coisas. Eu recentemente também fui a Moa Antonina, né? E tem um colega que tem um hotel lá em Antonina, e fui também para Urubici, tempos atrás. E a gente já começa a perceber, né, que as pessoas estão indo para essas áreas, né, é uma tendência internacional, o turismo de áreas livres, né, eu acho que ela veio para ficar, né, e toda adaptação que o turismo está sofrendo, né, então o fim dos buffets, né, o serviço de quarto sendo mais atendido de forma diferenciada, né, isso está impactando bastante, mas isso também é uma grande oportunidade para as pessoas que exploram o ecoturismo, né. Muito embora nós temos hoje, assim, a nossa população é urbana, né? Quando se fala em ecoturismo, a interação com as pessoas hoje com a natureza é muito precária, né? Principalmente as crianças e adolescentes, né? Tem uma relação muito ínfima com a natureza e hoje em dia é muito difícil, se você não convive com a criança em áreas naturais desde criança, é difícil se tirar hoje uma pessoa. Eu vejo aqui com os meus enteados aqui, que eles ficam o dia inteiro jogando no computador e você coloca eles no ambiente offline, eles ficam quase loucos, né? É uma tortura ir para uma área natural, né? Então, infelizmente, eu acho que assim, acho que as escolas elas devem ter um olhar diferenciado para você desconectar essas crianças, essas pessoas, esses jovens da internet e começar a ver outros processos que são processos mais lentos, né? Que você estar numa área natural, apreciar uma natureza, são processos da mente lenta, né? Não da mente rápida, que é você ficar na frente do computador, né? Então, essas crianças, esses jovens, às vezes é até um dissabor ir para essas áreas, porque eles não têm internet, é tudo muito chato, né? Eles não gostam, né? Eu acho que as escolas têm que começar a se atentar a isso, a diminuir um pouco a velocidade da mente das crianças, para aproveitar as belezas e as interações que existem na natureza. A complexidade que é a natureza, entender um pouco mais, né, que a água não vem da torneira, ela tem todo um complexo de captação, para chegar na tua torneira, né? Como é que é feito o tratamento dessa água? As crianças, os jovens não pensam assim, né? A grande maioria. Então, eu acho que as escolas elas precisam pensar mais um pouco nessa interação das crianças com a natureza. Eu acho que eu tenho visto assim um distanciamento muito grande dos jovens e não um desapreço, mas assim até um não encantamento pela natureza. O que você fala realmente é muito importante e eu até me permito aqui fazer um pequeno acréscimo. Acho que não só a criança entender como surge a água, né, que ela não vem só na torneira, não é a fonte, não é a torneira, né? Mas também entender para onde vai o lixo, né? Cada embalagem jogada, seja na lata do lixo, seja na pia, enfim, para onde vai todo esse monte de lixo que a gente gera diariamente, né? Por mais que a gente tente evitar, torna-se inevitável.
Alessandro, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, o que é uma pena. Eu até quero deixar aqui um convite para você vir numa próxima vez e falar e mostrar esse material iconográfico que você citou aí, que você tem as fotos do antes e depois, que você já expôs na Alemanha e tal. De repente a gente faz um outro programa focando mais na mostra desse material, né? Eu acho que seria muito interessante para o nosso público. E te agradecendo aqui pela presença, eu quero só deixar uma última possibilidade para você, que é, coloque nas tuas palavras uma reflexão sobre quais são os pontos importantes com relação ao meio ambiente. Se você pode, se preferir, fazer um resumo histórico e pensar um pouco, principalmente nas perspectivas, né, para o futuro. O que deve nos preocupar mais e o que deve tomar mais a nossa atenção no que diz respeito a preservar o nosso planeta. Perfeito. Eu acho, essa pandemia ela mudou muitos paradigmas, né? E uma delas, talvez, um grande paradigma que surge, é o modo que nós produzimos os nossos alimentos, né? Essa pandemia provavelmente ela deve ter iniciado com essa promiscuidade que existe entre o homem e animal, né? Essa relação muito próxima da exploração desses animais em termos de criação, de produção de alimentos. Isso também tem na área vegetal, né? A gente tem uma produção de alimentos muito forte e essa questão ética da produção de alimentos, eu acredito que vai ser uma grande tendência, inclusive na parte animal, né? Tem crescido muito o movimento de pessoas que não comem carne, tem crescido muito os profissionais veterinários que estão indo para a área de bem-estar animal, e cada vez mais essa nova geração ela vai querer saber como quando e quais as formas que esses alimentos são produzidos, né? Questões éticas de respeito aos animais, de bem-estar. E por isso que vem crescendo cada vez mais as comidas, as carnes sintéticas, as carnes de laboratórios, né? Não é por menos que o Bill Gates está investindo, e a Tyson Foods, que é uma grande empresa americana de carne, estão investindo em carne de laboratório. Provavelmente uma tendência para o futuro. Então, não é naquele estilo do filme Nova York 2025, não, né? Não. Você conhece o filme? Né? Mas pensando... Eu nunca vi o filme, mas eu imagino o que seja a carne. Mas então tá bom. A preocupação, Daniel, que eu vejo assim, é essa, como agrônomo, né, que eu sou, essa produção, a produção ética dos alimentos, né, para o futuro. Como isso se relaciona com a natureza, o respeito da natureza da produção dos alimentos, o respeito das questões sociais, né, de trabalhadores. Nós temos visto aí na pandemia os frigoríficos aí, vários trabalhadores com Covid, são trabalhadores, são imigrantes, né, em todos os países do mundo com problemas. E como que esse alimento chega na mesa das pessoas? Então, essa relação entre produção de alimentos, bem-estar animal e sustentabilidade ambiental, eu acho que é uma coisa que vai mudar muito daqui para frente. É uma tendência dessa nova geração. Muito bem. Você já sabe, na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente. Estamos agradecendo aqui a presença do professor Alessandro Casagrande, que nos enriqueceu muito com conhecimentos a respeito do meio ambiente, dos cuidados com o meio ambiente, de como surgiram muitos dos problemas ambientais que nós enfrentamos hoje. E ficou aqui o compromisso dele de voltar numa próxima oportunidade para trazer o material iconográfico da pesquisa que ele fez, em que ele mostra o antes e depois, como a degradação foi cruel, principalmente aqui no estado do Paraná, que foi o alvo da pesquisa. Eu quero imensamente aqui agradecer, em nome da produção, do Economia de Primeira, pela presença do Alessandro. Foi muito, assim, foi enriquecedor mesmo, foi de uma grande contribuição para o nosso público, para o conhecimento das pessoas. E, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, pelo teu currículo, pela tua dedicação a esse tema tão caro a todos nós. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado pelo convite, Daniel, e fico à disposição aí para falar mais sobre o meio ambiente em uma outra oportunidade. Tá bom? Obrigado. Tá bom, querido. Valeu, obrigado. Você já sabe, na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente,
Muito obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho. Curta a nossa página no YouTube, curta a nossa página no Facebook, no Instagram. Assista o nosso programa em todos os canais da plataforma, tanto na TV Profissão, como na RMC TV, na IES TV e também no satélite, no Intelsat. Muito obrigado, até a próxima.